Hoje, no nosso curso sobre Bíblia e o manuseio bíblico, nós estaremos refletindo as 4 versões ou 4 tradições, podemos dizer assim, teológicas, que constituem ou que fundamentam os 5 livros iniciais da Bíblia. Esses 5 livros são chamados de Pentateuco. Eles são importantes para nós entendermos todo o conjunto e o desfecho dos livros que virão depois. O Pentateuco, nós conhecemos então os livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi em meado do século XVIII, pelo pensador Júlio Wellhausen, foi descoberto, podemos dizer assim, que dentro dos 5 livros que constituem o Pentateuco, havia mais de uma característica de escrita ou de escritores. E é interessante que nós podemos perceber, então, nessas 4 teologias ou 4 versões, 4 tradições que se utilizam essas expressões. Então nós temos a tradição javista, a tradição eloísta, a tradição sacerdotal e a tradição deuteronomista. É importante nós também sabermos que existem teólogos e teólogas ou biblistas que acham que essas versões não são importantes e que elas foram colocadas talvez de maneiras diferentes, não porque seguem 4 tradições, mas sim porque o contexto, o momento, a cultura era diferente. Mas a ideia central, ela permanece a mesma. A ideia central é mostrar que Javé continua caminhando com o povo de Israel. Porque é importante nós sabermos que em nenhum momento em que nós temos, então, nos 5 livros do Pentateuco, nós vamos encontrar, por exemplo, algo textual dentro daquilo que aconteceu. A realidade que os escritores ou escritoras da Bíblia estavam escrevendo não era daquele momento segundo aquilo que está escrito o fato. Ou seja, no início, no Gênesis, ele não é um livro escrito no momento, vamos dizer assim, da criação. No Gênesis nós lemos a criação de Adão e Eva. Mas então nós temos que saber que o livro não foi escrito naquele momento. Foi escrito séculos depois. E as tradições que nós refletiremos nos mostram que existem momentos, por exemplo, diferentes aonde esses textos foram escritos. E é importante para nós entendermos e compreendermos que o texto que nós chamamos então de sagrado, a Bíblia Sagrada, é um livro que foi sendo antes vivenciado, experimentado, e depois que os escritores e as escritoras foram compondo, confeccionando os livros, sejam eles do Pentateuco ou os livros que virão depois. É importante para nós sabermos, porque às vezes nós pensamos que a Bíblia é um livro que fora escrito no momento presente daquilo que estava acontecendo. Ou seja, dentro do fato presenciado, então ele foi escrito. Mas ele só foi passado para o pergaminho, ou madeira, ou até mesmo pedra, dependendo
como que se escrevia na época, pergaminho que era a questão de couro dos animais, muito tempo depois que os judeus ou hebreus haviam vivido aquela situação. E outros momentos nem viveram, mas sim é a capacidade que o escritor ou a escritora, sagrado ou sagrada, tem de apresentar essa divindade que se faz presente no meio do povo, em situações diversas, para dizer que a vida é sempre zelada, cuidada, tratada, protegida pelo Deus da vida. É só nós lermos o Êxodo. O Êxodo é quase que o coração do Pentateuco. Ele é mais importante do que a própria conjuntura dos livros, ou melhor, dos primeiros versículos que fala da questão da criação. Porque o Gênesis, na sua grande maioria, a sua grande composição, foi desenvolvida ou foi elaborada quando o povo de Israel já se encontrava na Babilônia, no século VI antes de Cristo, meados do ano 500. 597 foi o exílio. E aí, junto com esta cultura, é que o povo hebreu começa a escrever sobre o seu Deus. Estudar teologia, estudar a Bíblia, é decifrar, é decodificar, como muitos dizem, o que está por detrás de cada versículo, de cada palavra, de cada texto, de cada livro, de cada época. Encontrar a origem ou a originalidade do povo segundo aquilo que eles estão vivendo. É uma maneira que o povo encontrou de transmitir a esperança e de viver a esperança. Pois o povo hebreu, ou o povo judeu, ou o povo semita, dependendo como nós utilizarmos aqui, mas compõe o mesmo povo, a mesma etnia, sofreu uma diversidade de perseguições, uma diversidade de ataques. E foram dentro desses ataques e até destruições em que o povo se encontrou animado e no mesmo tempo esperançado nesta divindade, que nós a conhecemos no Antigo Testamento com o nome de Javé. É aquela divindade que ouve, que escuta, como Moisés, lá no livro do Êxodo, vai dizer e vai transportar para os seus irmãos e irmãs hebreus ou judeus, que Javé ouve, Javé vê, Javé sente o sofrimento que o povo tinha, o que estava passando. E ele vem em seu socorro. E Javé vem por intermédio das lideranças. Pessoas, homens, mulheres, enfim, aquelas pessoas que não aceitam ver situações construídas ou sistemas construídos pelos próprios humanos para escravizar o outro, a outra. E esse divino se faz presente nesta pessoa para libertar, para proteger, para cuidar, para que a pessoa possa viver com dignidade. Por isso, mesmo olhando, estudando, refletindo, perseguindo, se aprofundando sobre as 4 tradições, nós não podemos esquecer que este olhar tem que ser, ou precisa ser, pelo olhar de Jesus de Nazaré. Toda a Bíblia deve ser interpretada à luz de Jesus de Nazaré, ou seja, os evangelhos, a sua vida. Porque senão nós vamos tirar interpretações ou colocações não adequadas para quem se diz cristão e cristã. As 4 versões, elas não estão distantes uma da outra.
elas se entrelaçam, elas se complementam. Isso que é importante, porque se elas estivessem distantes daquilo que uma tradição fala, então aí nós teríamos que repensar até mesmo a questão da teologia ou as diversas teologias que entram em contradição. Mas dentro da teologia do Pentateuco, nós vemos essas quatro entrelaçando-se. Nós podemos chamar de tradições ou nós podemos chamar também de teologias. Teologia javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista, como comentava anteriormente. E aí nós veremos, então, como que cada uma foi sendo constituída. Em qual momento, em qual reino, se foi no reino de Judá, no reino de Israel, o tempo, o que estava, um pouquinho do contexto. E depois nós podemos estudar, podemos pesquisar, podemos ver outras obras para conhecer melhor aquilo que nós temos como elementos. A aula é uma motivação. A aula é, podemos dizer assim, é uma visualização daquilo que nós podemos fazer. É claro que a aula de 50 minutos, uma hora, ela realmente é pouco sobre tanta coisa que nós temos que estudar, que ver. É insuficiente estudar as 4 versões ou teologias em apenas uma hora. Mas o mais importante são as ideias que nós descobrimos em cada aula e como nós podemos avançar, como que nós podemos aí estudar, como que nós podemos pesquisar mais obras, mais bibliografias que possam nos ajudar nesta leitura ou neste aprendizado. Um dos livros bastante interessante é o livro do teólogo Jean-Louis Schaff. O nome do livro se chama O Canteiro do Pentateuco. Problemas de composição e de interpretação, aspectos literários e teológicos. Esse livro foi publicado pela editora Paulinas. É um livro que nos ajuda também a conhecer melhor essas 4 teologias ou 4 tradições. É importante então para nós vermos que a tradição javista tem como lugar o reino de Judá. A época é do rei Salomão, mais ou menos ali pelo século 1000, por dizer assim, século 1000 não, ano 1000 ou 900 antes de Cristo, século 10, né? Século 9 a 10, é o reinado de Salomão. Nós vamos encontrar também a situação. A situação era de progresso, a era do ferro, a descoberta do ferro, euforia salomônica. O povo estava, podemos dizer assim, eufórico pela construção do templo, mas é claro que nós temos que também sempre olhar, não deixar alimentar, muitas vezes nós podemos até fazer, como se o rei Salomão fosse o rei. Acho que nós já comentamos até em outros momentos. Teologicamente, se nós vamos ler os livros que depois nós veremos com mais tranquilidade, nós veremos que ele foi um rei bastante calamitoso, por dizer assim. Não foi um rei que realmente ajudou o povo a viver a sua fé no Deus do êxito, no Deus da libertação, no Deus da vida. Ele também usou o poder para sugar o seu povo, para provocar pobreza, miséria do seu povo. Porque o povo do Império de Judá foi escravizado também pelo próprio rei Salomão para banquetear seus banquetes
ele e a sua família, os que eram os mais próximos dele, viviam a fartura e o povo vivia a escravidão. A característica da tradição javista, característica ou as características, são de valorização do ser humano, universalismo, promessas, bênçãos de Javé, dinastia davídica e uma bênção. Olha só, a dinastia davídica é uma bênção. Crítica velada ao modo do exercício do poder, Deus é Javé. Olha que interessante quantas coisas que nós então podemos encontrar dentro desta tradição. A valorização do ser humano. Mas como assim? Aqui há uma valorização do ser humano? Anteriormente nós dizíamos que não foi este rei, ele não zelou pela vida, mas a valorização do ser humano não vem do reinado de Salomão. É o povo que se organiza. Lembremos que os reis, eles não são o centro, o eixo das teologias. Aqui é o povo que se organiza. É o povo quem faz a teologia. As promessas, se espera a promessa. Mas qual promessa? Aqui já entra a promessa messiânica. A espera deste divino que vem. É o Messias anunciado pelos profetas. A dinastia davídica é uma bênção. A dinastia davídica é mais a questão da organização do povo do que aquilo que o Davi havia ensinado ou havia propagado. Porque o Davi também é um rei bastante cruel, esquece de viver a sua realeza a partir do povo e para o povo. A sua realeza foi imperial, ou seja, palaciana, preso dentro do palácio, preso também dentro daquilo que não condizia com o que o povo estava vivendo. Há uma crítica velada ao modo do exercício do poder, ou seja, se abafa. Também aconteceu isso, se tentou esconder aquilo que o Davi ou o Salomão estava vivendo de forma defasada, de forma contrária àquilo que eles tinham como poder. O poder, não podemos confundir, que é o poder de poderio, mas sim o poder é sempre de autoridade para o bem do povo. Deus é Javé. Por isso a palavra javista, então, vem deste nome, Javé, que no hebraico, Yahvé, que quer dizer Deus presente. Trechos significativos é a segunda história da criação do Gênesis 1:4. É interessante nós aqui entendermos que na segunda história da criação, nós também vamos encontrar aqui o paraíso e o pecado, Caim e Abel, a Torre de Babel e a bênção de Abraão. Todas essas leituras, olha que interessante, é um roteiro para depois nós estudarmos, pesquisarmos com profundidade. Lá na Bíblia, esses textos, todos eles foram escritos, vejamos, na Babilônia. Abraão já não existia mais, Abel e Caim não existia mais, Adão e Eva não existia mais. Ou seja, não é que não existia mais, é que Adão e Eva, na verdade, e Abel e Caim, ou Caim e Abel, são representações teológicas. Não são representações humanas, como muitas vezes nós a compreendemos ou lemos. São representações que os escritores estavam dizendo, olha, veja, um dia o ser humano foi criado. E esse dia ele foi criado com estas possibilidades, com estas características que nós encontramos nos textos bíblicos. Mas os textos bíblicos não excluem a realidade humana, porque Adão quer dizer humus, Adamar, e Eva, Yevá, quer dizer vida. O humus que é
transformada em vida, a vida que se transforma, a vida que se vive, a vida que se cria. É um Deus que é capaz de criar o ser humano, recriar o ser humano a partir da realidade de onde vive. E aqui nós vamos encontrar o Abel e Caim, o Caim e Abel, também esta violência que está dentro do Império Babilônico. O povo de Israel é levado para a Babilônia e é colocado como escravo. É obrigado a trabalhar como escravo. É um sistema de morte. É o irmão que mata o irmão pelo poder. Olha aquilo que nós vimos antes. A questão do modelo, né, do exercício do poder que era velado, ou seja, não era um poder para o povo. O poder babilônico também era para o império, para a sua família, para a realeza. Para o povo, não. O povo vivia a sua exploração. E a Torre de Babel simboliza o poder, ou o poderio da Babilônia. Por isso que é uma torre da confusão. É a torre da confusão porque ninguém ali se entende. Javé, sendo o Deus da vida, havia criado, então, o ser humano para que pudesse encontrar sempre, por intermédio da conversa, do diálogo, por intermédio da amizade ou da fraternidade, meios para o entendimento. Aqui, na Torre de Babel, há uma confusão porque o sistema é de escravidão, o sistema é de exploração, o sistema é de desumanização. É desentender o projeto de Deus. É uma bagunça porque o projeto babilônico não é o projeto de Javé. E aí nós vamos encontrar também a bênção de Abraão. E é importante nós entendermos que a bênção é sempre o sentido de fazer o bem. Bênção. O bem em ação, ou a prática do bem. Isso significa bênção. Muitas vezes nós também acabamos distorcendo. É importante que nós mergulhemos na teologia. Porque nós achamos que muitas vezes bênção, nós achamos também que bênção é poder, é status, é dinheiro, é riquezas, é vantagens, mas não é. Teologicamente, não. Essa é uma teologia desconectada ou desviada daquilo que é o projeto de Javé, o Deus presente, o Deus da vida. Porque lembremos que todas as vezes que nós nos fechamos a uma fé voltada somente para a riqueza, para os bens, nós estamos provocando, sem dúvida, as misérias. Eu preciso ser rico, enquanto os outros não têm nada. Eu preciso ser milionário e os outros miseráveis. Então é importante que nós tenhamos esta compreensão, este entendimento desta questão da bênção. Porque senão nós vamos sempre utilizar a religião como se fosse um banco. Utilizar a religião como um meio de satisfação para nós ficarmos ricos. E a teologia não é para isso. Nem a igreja é para isso. A igreja não é uma empresa. E ali dentro, lembremos que nós somos convidados e convidadas para viver a fraternidade, a irmandade. Ali dentro e fora dali. Porque senão não tem sentido também nós dentro da igreja vivermos de uma maneira e fora da igreja nós vivermos algo completamente diferente. Na tradição eloísta, nós vamos encontrar já o contexto de Israel, o reino de Israel. E os dois grandes profetas, o profeta Elias e Eliseu, eles também estão ali pelo ano 1000, mais ou menos, antes de Cristo, né? Meados do ano 900, aonde nós temos a tentação, aqui se utiliza até esse termo tentação, da questão dos cultos cananeus. E é interessante porque eles estão presentes, o Elias e o Eliseu,
nos livros de Reis 1 e 2. A atuação profética deles. E dentro do mundo cananeu, nós vamos encontrar, por exemplo, um culto aonde o filho mais velho, o filho primogênito, era sacrificado ao deus Moloque. E esses dois, então, profetas, vão denunciar os integrantes, podemos dizer assim, do povo de Israel, ou do povo hebreu, que estava começando a aderir o culto ao deus Moloque. Os perigos da fé, de tirar aquela crença, ou aquele seguimento ao Deus da vida para o Deus da morte, onde o filho mais velho era sacrificado. Começa a se acomodar dentro desta ideia cultural, dentro dessa religião, aonde o filho era sacrificado para que a família pudesse ter, mais uma vez, bens, pudesse prosperar. E aqui, então, os profetas surgem como atenção, como alerta, como sinalização de que havia uma ruptura, havia um racha, podemos dizer assim, entre aquilo que Javé havia dito, ensinado, transmitido por intermédio das lideranças, sobre qual seria, então, a maneira ou o jeito de viver. E é interessante que nós temos o sacrifício de Isaac. É o Abraão que vai querer sacrificar o filho para Deus. Aqui muitas vezes os textos vão dizer, mas ele ia sacrificar para Javé. Me diga, como que Javé iria falar para um pai ou para uma mãe sacrificar o seu próprio filho? É importante que nós vejamos aqui que o povo de Israel, ou o povo hebreu, ele também estava então aceitando uma crença da dor, do sofrimento e da morte. Acontece também com José, filho de Jacó, que é vendido. A tentação de fazer com que a vida perca ou perdesse o seu sentido. E Abraão, aqui nós vamos ter então um momento em que o cordeiro aparece para ser sacrificado no lugar do filho. Ou seja, agora não precisa mais o filho ser sacrificado. Os judeus começam a sacrificar um cordeiro. O cordeiro é colocado no lugar do filho. Aqui nós podemos ver o cordeiro não apenas como um sacrifício, matar o animal para perdoar os pecados ou expurgar os pecados, mas sim talvez o sacrifício do cordeiro como a Páscoa, como a celebração da Páscoa. Mas esta oferta do Abraão, em troca de seu filho Isaac, não é a primeira citação ou a primeira leitura, o primeiro texto que nós vamos encontrar na Bíblia. Nós encontramos também lá no início do livro do Gênesis, quando Abel também sacrifica o cordeiro. Esse sacrifício de Abel não é somente para oferecer a Javé. Provavelmente já era a celebração da Páscoa. Porque a Páscoa, ela é uma celebração dos pastores. Olha aquilo que no início da nossa fala, da nossa reflexão, eu comentava. O texto bíblico, ele sempre foi sendo escrito a partir da realidade vivida ou experimentada pelo povo. Veja então como que Abel sacrifica o cordeiro. E esse sacrifício simboliza ou significa a celebração, provavelmente, da Páscoa. Uma festa, uma das grandes festas judaicas, uma das grandes festas do Antigo Testamento. E
a grande festa do cristianismo, que Jesus também celebrou com os seus discípulos e discípulas. Então é importante que nós olhemos como que esses textos, como que eles foram escritos, como que eles foram assim produzidos. Outra, né, versão, ou outra tradição, ou teologia, a deuteronomista. A deuteronomista, ela foi produzida ou foi escrita quando Judá sofre, ali pelo ano 597, a invasão dos babilônicos com o imperador Nabucodonosor, e o templo é destruído, queimado, juntamente com a cidade de Jerusalém. Uma parte do povo fica em Jerusalém e as lideranças são levadas para a Babilônia. E lá elas são exploradas. O rei Alcedecias, o rei de Judá, ele é preso, a sua esposa é morta na frente dele, seus filhos também são assassinados ali diante dele, e ele tem os 2 olhos perfurados, e junto com toda a corte de Judá, então são levados até Babilônia. A maioria do povo ficam numa situação de destruição. O povo fica, sem dúvidas, podemos dizer assim, desorientado, desorganizado, porque o rei ou a monarquia não existia mais. Por mais que o rei e a monarquia não servia para muita coisa, como eu disse anteriormente, servia mais para explorar o povo do que ajudar o povo a viver a vida dignamente. E isso vale para o templo. O templo de Israel, que aqui foi destruído, ele mais serve para explorar o povo e para beneficiar somente quem compõe a monarquia, o rei e a sua família. Porque no templo de Israel, aquele que foi construído por Salomão, ali nós temos vários sentidos, podemos dizer assim, várias práticas dentro deste templo. Nós temos a prática, então, econômica, a prática jurídica, a prática cultural, a prática política,